Talvez você não saiba a fundo qual é o poder de um cliente encantado. Mas eu quero te dizer que isso é mais fácil e mais simples do que parece. Porque você, quando é cliente e se sente encantado ou encantada, certamente você tem comportamentos que você mesmo não percebe, comportamentos inconscientes de comprar mais, de falar bem da empresa ou de falar mal da empresa, de levar seus amigos, de levar as pessoas que você gosta para comprar mais. E é o verdadeiro canto da sereia, né? Que é o nosso desejo de querer comprar daquela empresa e de querer indicar aquela empresa para mais pessoas comprarem porque aquilo ali resolveu o nosso problema ou gerou um encantamento, uma emoção forte na gente. É estranho, né? A gente descobrir que os nossos próprios comportamentos, muitas vezes, a gente não percebe eles, né? A gente não consegue enxergar eles, mas a gente simplesmente faz. E nem tudo a gente precisa entender mesmo, né? Nem tudo, se a gente fosse entender toda a máquina humana, todo o cérebro humano, todo o corpo humano, certamente nós entraríamos em parafuso, né? Entraríamos em pânico de tão perfeito que isso é, né? De tão inteligente que foi a nossa criação e a gente não conseguiria explicar todos os nossos comportamentos. Talvez para isso existem tantos pesquisadores, cientistas, pessoas que se dedicam a vida inteira para buscar esse conhecimento sobre o corpo humano. Bom, se você não me conhece, eu sou o Lucas Fonseca, eu sou especialista em experiência do cliente e esse é um canal para a gente falar um pouquinho sobre vários assuntos, sobre protagonismo, sobre mentalidade vencedora, sobre clientes, sobre como conquistar os seus clientes, como construir e levar uma experiência positiva para o seu cliente a fim de gerar resultado para a sua empresa. Me segue, né? Faça a sua inscrição nesse canal, aperta o sininho lá para você continuar recebendo esse conteúdo e se esse conteúdo fizer sentido para você, envie ele para mais pessoas para que nós possamos assim multiplicar essa voz que a gente quer multiplicar, que é a voz da experiência do cliente, tá? Bom, se você é um profissional de experiência do cliente ou uma pessoa que está introduzindo agora nessa carreira de experiência do cliente, que a gente já pode chamar de carreira porque foi incluído dentro do CBO, né, que é as classificações de profissões junto ao Ministério do Trabalho, a profissão de analista de CX, que é analista de Customer Experience, né, de experiência do cliente, e analista de CS, que é a carreira de Customer Success, né, que é sucesso do cliente. Então hoje já podemos dizer que essa é uma carreira, é uma profissão, é um caminho a ser seguido que leva profissionais a ajudarem as empresas através de uma visão que conecta cliente com a sua própria experiência, levando esse cliente ao sucesso. Então, se você já ouviu falar sobre experiência do cliente, é parte desse mercado de experiência do cliente, certamente você também já ouviu algumas pessoas cravarem, né, escreverem, cravarem e baterem na tecla principal de que encantamento não é experiência do cliente, que encantar um cliente é muito pouco perto da experiência do cliente, porque CX, né, a experiência do cliente, como disciplina, é muito mais do que o encantamento, é estratégia, e estratégia tem que obrigatoriamente trazer resultado. Então, já vi em alguns lugares, algumas pessoas postarem CX só existe se der resultado, experiência do cliente é só se der resultado, e tudo ligado a resultado. O fato é que sim, que isso é ligado a resultado sim. Mas existe uma linha imaginária entre aquilo que acontece da empresa, do cliente para dentro e aquilo que acontece da empresa para fora, né? Do cliente para dentro, a empresa precisa trazer resultado sim, e eu sou uma das pessoas que sempre defendi isso, mas de um tempo para cá eu comecei a ficar mais racional no meu pensamento e agora eu estou fazendo esse movimento de voltar a encontrar um movimento mais que equilibra o pragmatismo da experiência do cliente com o encantamento de um cliente que gera muito resultado, tá? Então, talvez de mim mesmo você já tenha ouvido falar que CX só funciona se der resultado, CX tem que cruzar com os indicadores financeiros, modelos de priorização de CX, isso é tão burocrático, necessário, mas burocrático, que sob a ótica do cliente nada disso existe, nada disso acontece, nada disso funciona ou é puramente um monte de palavras, de ilusão que o cliente percebe, que o cliente vive. Aliás, ele nem percebe. Da linha imaginária da empresa para fora, o cliente só quer se sentir encantado e resolvido e atendido e com cuidado. Por isso que muitas vezes a gente tem problemas com as empresas, mas a forma com que a pessoa trata a gente minimiza o problema e faz a gente continuar fã daquela marca, comprando, indicando aquela marca, né? Então, para as pessoas que dizem que CX não é encantamento, eu quero trazer a minha opinião, a minha visão aqui de que sem encantamento certamente não há clientes que vão recomendar sua marca, clientes que vão
que vão comprar mais, né, trazer mais resultado para a sua empresa. É meio que impossível isso acontecer, gente, porque o nosso cérebro toma decisões, então 95% das decisões são emocionais. Como é que você fala de pragmatismo de maneira emocional? Então existe mais de uma perspectiva, né? Existe duas perspectivas, pelo menos, a perspectiva do lado da empresa e a perspectiva do lado do cliente. E aí surge muito a expressão de ser X não é abraçar a árvore, né? Mas isso também depende da perspectiva, porque para dentro, tudo bem a gente ser mais pragmático, mas para fora a gente tem que abraçar a árvore junto com o cliente, a gente tem que fazer com que aquilo ali se torne um assunto romântico, né? Um cliente que tem um atendimento diferenciado, que recebe uma embalagem diferenciada, que recebe a comunicação da chegada do seu produto de maneira eficiente, ele vai se sentir encantado e ele não quer saber o que aconteceu por trás disso, o processo, a tecnologia, as decisões, ele não quer saber nada disso. Então, muito cuidado para a gente ficar cravando essas frases, essas coisas que parecem, que se tornam até clichês, né? De dizer que implantar a experiência do cliente é algo extremamente pragmático e duro. Dentro da sua medida precisa ser, e eu sou uma pessoa que defendo isso, mas deixar de dizer que o cliente precisa sentir o romantismo da relação, acho que é um tanto quanto irresponsável, né? Um tanto quanto imaturo das pessoas que querem cravar um único lado, uma única visão. E em qualquer relação onde tem duas ou mais pessoas, ou CNPJs cruzando com CPF, certamente a gente vai ter múltiplas visões e isso que é mais importante, tá? Então, o bom profissional de experiência do cliente é aquele que consegue olhar para tudo com pelo menos as duas perspectivas, a perspectiva do cliente e a perspectiva da empresa. E tem mais uma perspectiva que eu acho que é importante trazer aqui, que é a perspectiva dos colaboradores, porque os colaboradores, eles se sentem motivados não simplesmente pelo resultado final, não simplesmente pelo dinheiro. Por isso que a gente fala que existe a remuneração e o reconhecimento emocional, que vai muito além do salário, do dinheiro, né? A mesma coisa com os clientes. Então, essa perspectiva de que eu tenho que trabalhar um propósito, um caminho, um romantismo, um abraçar a árvore de verdade para estar diante do meu colaborador, que ele vai se sentir motivado ou encontrar as suas motivações, melhor dizendo, para construir a experiência que o cliente vai sentir, é fundamental. Então não existe só um lado, não existe só essa rigidez da fala de que CX é só resultado, CX é só priorização, CX sem resultado não dá não funciona, enfim, tantos filósofos contemporâneos aí dizendo expressões tão fortes, né, que eu acho que a gente precisa parar um pouquinho para flexibilizar esse pensamento e se tornar de fato profissionais que fazem a diferença através dessa mentalidade muito mais adaptada à realidade das coisas do que ficar lacrando aí, cravando na internet essas coisas, tá? E a gente sabe que assim, um cliente que de fato está encantado, ele vai trazer resultados, mas tem uma outra ala que diz que a experiência do colaborador ela é fundamental para a experiência do cliente. E quando a gente fala de experiência, a gente está falando também de muitas coisas que são emocionais. Imagina que se a relação de uma empresa, de um CNPJ com seus colaboradores fossem puramente racionais, então não teríamos reconhecimentos, ou então só toma um dinheiro aqui e pronto, não teríamos treinamentos, não teríamos esse movimento de fazer camiseta para programas, de fazer movimentos de eventos, de fazer tanta coisa que é para mexer emocionalmente com essas pessoas e trazer elas para dentro, para que elas se tornem defensoras daquela marca empregadora. Então tudo isso é emocional e tudo isso pode ser colocado também como uma estratégia de abraçar a árvore, né? Então também faz muito sentido. E nós, né, seres humanos, nós já somos emocionados nativos, né, emocionalmente nativos, nós já nascemos dotados dessa emoção. Os dados financeiros da empresa, os dados operacionais da empresa é uma forma de tangibilizar resultado. E os elementos emocionais são mais difíceis de tangibilizar, mas existe uma forma de tangibilizar isso que é exatamente quem compra, exatamente quem indica novos clientes para as empresas. Isso acontece por uma série de combinações emocionais que faz com que o cliente compre. Quando a gente fala que o cliente comprou porque ele tem confiança naquela empresa, é um fator emocional muito forte. Quando a gente fala que ele tem segurança, quando fala que ele sentiu alegria, quando fala que ele sentiu acolhimento, quando fala que a empresa cuidou daquele processo para chegar no resultado que ele esperava, tudo isso é emocional, tudo isso faz parte da parte do nosso cérebro que é emocional. E por sermos assim, emocionalmente nativos, né,
é que muitas coisas acontecem de maneira inconsciente. E por ser inconsciente, quer dizer que não temos a consciência. Não tendo a consciência, nos tornamos até irracionais em alguns momentos, porque tomamos atitudes, comportamentos, iniciativas de comprar, de escolher uma marca, de deixar de comprar daquela marca por esses fatores que são emocionais e muitas vezes fora da gente, fora do nosso controle. A gente simplesmente faz. Por isso que muitas vezes a gente está numa mesa redonda, está com algumas pessoas e acontece de alguém falar assim, eu preciso trocar de carro. E imediatamente 3, 4 pessoas da mesa já vai falar, compra o carro tal na loja tal com fulano. Então a gente já indica isso de maneira inconsciente, em milésimos de segundo a gente toma decisões de falar ou não falar. Então, gente, experimenta construir, para a gente refletir aqui um pouquinho, só uma vida puramente racional, para ver se vai dar certo. Imagina você casar sendo apenas racional, criar seus filhos por uma racionalidade extrema, fazer amigos só aqueles que te interessam racionalmente, comprar imóveis, trocar de carro, escolher a escola do seu filho puramente racional, é puramente estratégia, é puramente negócios, é puramente resultado financeiro? Com certeza não é. Então, a experiência do cliente, ela traz essa visão de possibilidades que a gente pode ter, porque a racionalidade, ela é também questionada pelo seu excesso, e ela precisa ser flexibilizada, trazendo a metade, não sei se é a metade certinha, mas uma parte da racionalidade que ajuda a justificar a nossa parte emocional, porque senão seríamos também loucos, né, de levar tudo à emoção, e aí talvez estaríamos todos aí quebrados e sem ter nenhum tipo de controle. Então, a minha preocupação, e que eu quero trazer para vocês, é assim, cuidado, gente, porque de tanta racionalidade, certamente um dia vão nascer robôs mais humanos do que nós mesmos. Certamente um dia os robôs não vão substituir a gente pelas realizações operacionais que os nossos braços fazem, mas sim pelo que o nosso coração entrega, porque não é ele que está evoluindo para se tornar emocional, e sim talvez nós que estamos o contrário de evoluindo, né, regredindo para se tornar seres como uma máquina, como máquinas, né? Isso não vai acontecer, eu espero, eu imagino, e é uma das coisas que eu luto para não acontecer. Então, se você é um profissional de experiência do cliente, é um entusiasta do assunto de experiência do cliente, cuidado com o excesso de racionalidade, porque o excesso de racionalidade te afasta dos humanos, e te afastando dos humanos, certamente te trará prejuízos, seja para o seu negócio, seja para a sua empresa, seja para a sua carreira, porque as relações acontecem através dos humanos. Para eu conquistar a confiança de uma liderança, eu preciso não só ser extremamente eficiente no Excel, no sistema A, no sistema B, no sistema C, com cruzamento A, B e C. Eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa, me abrir para que aquela pessoa se coloque no meu lugar. São tantos fatores que seria irresponsável também da minha parte dizer que CX é só resultado, CX é só número, CX é só dado, CX é só descartando inclusive o poder da nossa intuição, né? Olha o poder da nossa intuição. Nós somos seres intuitivos, humanos, com alma, com coração, com capacidade de se colocar do lado do outro, né? Não no lugar, mas do lado, de entender o outro pela perspectiva do outro, através de um esforço muito grande, e o outro certamente não vai ser racional ao extremo, tá bom? Gente, é esse o vídeo que eu queria trazer para vocês aqui, para refletir, para trazer esse conforto para quem acredita ainda no romantismo da experiência do cliente versus o pragmatismo e a defesa racional de algo que parece puramente estratégico. E, de verdade, nunca encontrei um lugar onde só tínhamos robôs pragmáticos, ao invés de pessoas com alma, pessoas que, mesmo nas suas posições de liderança, né, mesmo nas suas posições de tomada de decisão, dá o horário, sai e vai encontrar seus filhos, vai encontrar seus netos, vai encontrar seus amigos, vai viver uma vida emocionalmente construída a partir do sentimento, a partir da alma e do nosso propósito como humanos, né, como vida. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário, deixa eu saber qual foi a sua perspectiva, qual foi o seu pensamento, e eu tenho certeza que nós temos muito a construir juntos, mas isso depende muito de você e da sua capacidade de entender que pensamentos flexíveis levam as pessoas a conquistarem muito mais do que o pensamento rígido, repetido de outras pessoas, porque a gente está aqui para nos posicionarmos, e posicionar
dá a nós essa capacidade de passar uma mensagem e faça com que o outro decida qual caminho ele quer seguir. Esse é meu papel, esse também é o seu papel. Valeu, gente!